Olá! A violência entre as torcidas é tema recorrente e preocupante para os cariocas que têm deixado de frequentar os estádios por conta das brigas entre as torcidas organizadas. O tema já foi pauta no Rio TV Debate e hoje vamos conversar com um especialista no assunto. Foi dado pontapé inicial para o Campeonato Brasileiro de 2017 e aí vem toda aquela preocupação com a violência nos estádios. Para conversar um pouco sobre isso, eu vou falar com o sociólogo Maurício Murad, que escreveu esse livro aqui, A Violência no Futebol. Maurício, a gente ainda está muito longe de acabar com a violência nos estádios aqui no Brasil? Infelizmente, sim. Estamos muito longe, não é por falta de aviso, não é por falta de situações limites e pelo número. Os números sempre divulgados, os números são terríveis. Nós somos os campeões mundiais de mortes de torcedores, comprovadamente por conflitos de torcidas organizadas. E isso desde 2009, portanto já uma década praticamente, e os primeiros avisos começaram em 1988, quando o Cléo Sóstenes, que era um dirigente do Palmeiras, foi assassinado na porta da antiga Mancha Verde, que agora é Mancha Alviverde. Em 1992, portanto 4 anos depois, a primeira morte dentro do estádio, porque a do Cléo foi fora. Um garoto de 13 anos morto por uma bomba coquetel Molotov. De lá para cá, esses setores vândalos infiltrados nas torcidas organizadas saíram das páginas esportivas e foram para as páginas policiais. O número é crescente, espalhado por todo o Brasil. Armas, drogas, organizações em academias clandestinas, muitas vezes fechadas pela polícia, e não se vê por parte das autoridades medidas efetivas, estratégicas e nacionais para conter, reprimir, prevenir e reeducar essas torcidas. É claro que o Campeonato Brasileiro, e você colocou muito bem, é o grande problema do conflito, porque o quadro é nacional, porque as rivalidades são mais intensas, os jogos normalmente atraem mais torcidas e tem mais um detalhe, as parcerias, muitas vezes criminosas, entre torcidas de diferentes estados, que aí se juntam para agredir os adversários, confundindo adversário com inimigo, competição com agressão e concorrência com violência. É um caso de segurança pública que precisa ser contido. Agora, dá para apontar um culpado apenas? Por exemplo, o comportamento do torcedor, ou então dos clubes, ou então da polícia, a falta de leis, ou é um conjunto disso tudo? É um conjunto disso tudo. É um tema complexo, eu digo sempre, que exige soluções também complexas. O comportamento do torcedor, sim, esse é um problema, porque na multidão os indivíduos se sentem protegidos pelo anonimato e fazem coisas que normalmente não fazem em pequenos grupos ou na vida individual. Depois o futebol é tocado pela paixão. A paixão tudo acentua, para o bem e para o mal. Depois, a falta do treinamento das polícias, estamos falando do Brasil como um todo. A falta de treinamento, de experiência. Depois a legislação, que poderia ser mais rígida, mas o que temos já é boa, só que não é levada até as últimas consequências. Os torcedores mesmo declaram, e as nossas pesquisas têm indicado isso, que torcedores claramente envolvidos em violência dizem assim, olha que coisa grave, com a polícia e a justiça vai dar em nada. Então, o problema da impunidade, da sensação de impunidade, que infelizmente é generalizado no Brasil, na política, no crime contra a mulher, contra gays, na pedofilia, é também no universo do futebol. Reúne aí funcionários corruptos de federação, funcionários corruptos de clube e torcedores violentos. Todos nós sabemos disso. A polícia sabe disso. Por que não age preventivamente? Descendo a mão dura da lei até o fim nesses grupos de vândalos e de criminosos. O que não pode é o torcedor pacífico, as famílias, o apaixonado pelo futebol, que é o fenômeno de maior impacto de massas no Brasil, ficar a reboque desses criminosos e dessas minorias de vândalos e de agressores. 78% dos torcedores que se afastaram dos estádios, se afastaram por vários motivos. O preço do ingresso, muitas vezes a qualidade do espetáculo, o horário, o transporte, a facilidade de ver pelo pay-per-view, uma série de razões. Mas a principal razão é a violência. Obrigada pela sua entrevista, Maurício. Os destaques nessa quarta-feira, dia 5 de julho, no Diário da Câmara Municipal.
Projeto de lei complementar do vereador Marcelo Siciliano institui o patrulhamento urbano pela Guarda Municipal. A medida segue para sanção ou veto do Poder Executivo. O patrulhamento pela GM será efetuado em apoio aos órgãos de segurança pública. O vereador Cláudio Castro apresentou o projeto de lei que permite prestadores de serviços de saúde, assistência médica e confêneres a compensar até 70% do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Já o vereador professor Célio Luparelli criou o projeto de lei que obriga as prestadoras de serviço em todo o município a retirar dos postes cabos e fiações aéreas não utilizadas ou em excesso. Os vereadores Luciana Novaes e Felipe Michel apresentaram um projeto de lei que estabelece a prática de educação física adaptada nas escolas. Projeto de lei do vereador Zico determina aos estacionamentos públicos e privados a fixação de cartazes sem locais visíveis como o seguinte alerta: solicitamos aos senhores que atentem para seus filhos ou menores de idade no interior do veículo ao sair dele. No último dia dos trabalhos, aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, os vereadores apresentaram vários assuntos que foram discutidos no primeiro semestre. A questão do Porto, da região do Porto Maravilha, que agora definitivamente recai e recairá sobre o orçamento público do município os serviços que antes seriam feitos pela milagrosa parceria público-privada. O que nós vimos que apresentado ontem, hoje nos jornais, sobre preço das passagens no Estado, não há nenhuma dúvida que há uma gordura enorme no preço das passagens do Estado. Uma gordura que nós não sabemos que gordura é essa. É preciso avaliar que gordura é essa que está no preço das passagens do Estado e se não tem também aqui no município isso. E não adianta a gente dizer, porque foi aprovado, que o projeto vai modificar, vai aumentar o preço. Este contrato tem que ser revisto. Sem dúvida alguma, nós veremos que a Rio Ônibus também está em todo esse esquema daqui a pouco. Ou seja, não há mais como o empresário de ônibus da cidade do Rio de Janeiro alegar falta de recursos para restabelecer o emprego de milhares de trabalhadores para serem cobradores nessa cidade. Então, parabéns pela sua garra, parabéns por voltar a esse assunto e espero que após esse recesso, esta casa volte a dar dignidade a esses trabalhadores. Encerro aqui a minha fala, dizendo que início de agosto voltaremos com o projeto da dupla função para o bem da cidade, da segurança de passageiros, transeuntes e para o retorno dos cobradores aos seus postos de trabalho. Muito obrigado. A imaginação não tem limites. Uma parede enfeitada com xícaras, uma piscina que cabe na sala de estar. Essas são algumas ideias de 3 artistas plásticos cubanos que criaram formas diferentes para objetos de decoração e usaram a arte para falar de política. Era uma vez 3 jovens cubanos que se conheceram na década de 90 na escola de arte e se juntaram para criar coisas inusitadas. A princípio, usavam como matéria-prima sobras de madeira, por isso ficaram conhecidos como Los Carpinteiros. Em 2003, Alexandre Arretia deixou o grupo, mas Marco Castilho e Dagoberto Rodrigues continuaram trabalhando, levando sua exposição para os principais museus do mundo. Muito mais do que expor suas ideias, os artistas expressam seus questionamentos e insatisfações através das peças. Por exemplo, em Cuba é proibido ter piscina em casa, por isso eles criaram essa aqui, com bomba, cloro e tudo, que cabe até na sala. Os cubanos não têm acesso a piscinas. Onde tem piscinas em casas da alta burguesia hoje reapropriados para outros usos, é proibido encher de água. Então, as piscinas são reformuladas, são utilizadas para plantar verduras, legumes, são utilizados, divididos entre 2 famílias para guardar coisas, para montar um escritório. Outdoors com propaganda sem ser do governo também são proibidos. Então eles fizeram um com um recadinho nada educado. O púlpito onde Fidel Castro costumava fazer seus discursos é de papelão, uma mensagem subliminar. A frase famosa do ditador aparece no protótipo de um prédio: "O povo se equivoca".
Monumentos soviéticos que ocupavam as ruas de Cuba foram reproduzidos em peças de Lego, ou seja, desmontáveis. Eu nem acho que foi uma coisa premeditada, era a situação na qual eles cresceram. Eles começaram a fazer arte na Escola Superior de Artes da Havana, num período que tinha caído o bloco soviético, que tinha uma falta incrível de recursos. Eles não tinham acesso aos objetos de desejo que hoje em dia eles têm acesso. Então, isso realmente criou essa vertente deles dentro da arte, de buscar vários sentidos dos objetos. Para decorar a casa, objetos que brincam com a arquitetura. Que tal projetar uma casa em forma de alicate? E esta parede de xícaras? A cama, super diferente, retrata o masculino se impondo sobre o feminino. A estante engana, parece feita de um material bem maleável. Esta instalação foi criada especialmente para a exposição do Rio. E a planta da cidade de Havana está no chinelo. A música, muito presente na vida dos cubanos, também dita o ritmo de algumas obras. Os instrumentos parecem estar derretendo e os buracos do violão ganham a forma das fases da lua. O relógio gigante é uma reflexão sobre o tempo. Ele representa 1 minuto, mas demorou 6 meses para ser concluído. De um jeito artístico e bem-humorado, Los Carpinteiros estimulam a imaginação e dão uma aula de história dessa ilha tão sofrida e fascinante chamada Cuba. A exposição Los Carpinteiros fica no CCBB até o dia 1º de agosto. O público pode conferir de segunda a quarta, das 9 da manhã às 9 da noite. A entrada é gratuita. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.